Bem-vindo ao meu vídeo. Meu nome é Eduardo Nogueira, sou engenheiro de soluções pela HashiCorp IBM e hoje vamos abordar certificados. Então a gente vai falar brevemente sobre quais tipos de certificados nós atendemos e também vou aprofundar um pouco mais sobre certificados públicos, ok? Mas por que certificado, né? Por que esse tema ele tá tão quente, ele veio crescendo bastante ultimamente? Porque a validade dos certificados, SSL e TLS, eles serão drasticamente reduzidos nos próximos anos. Então, conforme aprovado, né, pela autoridade certificadora Browser Forum, né, os certificados que antes eram emitidos com validade de 1 ano terão sua vida útil gradualmente diminuída para 47 dias até 2029. Tá? Então, esse ano ele já teve, né, uma redução de time. Para o próximo ano, né, a partir do dia 15 de março de 2027, a validade máxima de um certificado será de 99 dias e até 15 de março de 2029, a validade máxima será de 46 dias. Então, o mercado ele deu, né, uma movimentada, o pessoal tá começando a se preocupar mais com essa questão de certificados e por essa razão eu vim trazer um pouco esse tema aí para poder explicar como que nós da IBM HashiCorp a gente consegue atender o que o Volt ele consegue te oferecer e até onde ele consegue cobrir e os melhores casos de uso. Então vamos lá. Falando aqui, né, deixa eu mover até minha imagenzinha aqui para o lado para não atrapalhar, maravilha. Então, quando alguém pergunta, né, referente a certificado, pô, Eduardo, até onde vocês atendem, né? Que se trata de certificado? Então, certificado digital não é só HTTPS de site. Hoje, praticamente tudo que troca dados de forma segura, um microserviço, um roteador, um celular corporativo, depende de um certificado por trás. E o problema é que nem tudo fala a mesma língua para pedir esse certificado. Então, é aí que entra os protocolos de emissão, tá? E então, além do Volt, do nosso HashiCorp Volt, ele emitir e assinar de forma dinâmica certificados padrão, né? X509, que é o PKI, o Volt ele suporta 5 formas diferentes de entregar certificados, e cada uma pensada para um tipo de consumidor. Por exemplo, como nós estamos vendo aqui, o primeiro deles, né, nós temos o nosso aí para aplicação Cloud Native, né, API Native Volt, para microserviços, pipeline de CI/CD, Service Mesh. O Volt ele fala com sua própria API nativa, sem nenhum intermediário, tá? E para servidores web, Ingress e balanceadores que já são compatíveis com Acme, como por exemplo o Certbot, CAD, Cert Manager, o Volt ele atende via Acme, que é o mesmo protocolo, né, por trás do Let's Encrypt, e até mesmo a DigiCert, Global Sign, Certigo, que vem bastante gente que já tem ele Enterprise, fala, pô, Eduardo, como que eu poderia automatizar meus certificados públicos? E aí a gente vai utilizar o Acme, tá? Quando a gente vai falar do West, né, ele é mais para dispositivos e equipamentos de redes mais modernos, como roteadores, firewalls, e existe o West, esse aí é um padronizado RFC 7030, em ambientes de telecom, onde os equipamentos exigem um protocolo específico, o Volt atende via CMP V2 da RFC 4210. E para dispositivos gerenciados por MDM ou EMM e também equipamentos mais legados, o caminho é o ICEP, tá? Então, ou seja, não importa o tipo de consumidor, o Volt ele consegue ser uma autoridade certificadora por trás deles. Pô, Eduardo, mas como que funciona o Volt? Pô, eu já vi que ele atende, é legal. Por exemplo, como você vai fazer com o Est? Se eu tenho um roteador, como que ele vai trocar o certificado? Então, quando você vai registrar, né, o seu roteador, ele vai saber quando esse certificado vai vencer. E ele mesmo vai se autenticar com o seu próprio certificado no Volt, falando, Volt, ó, eu tô vencendo, renova aí pra mim, me renova aí. E o Volt, ele vai emitir um novo e ele vai, né, ele vai se substituir. Então, ó, esse é o método que ele funciona, tá? Agora, se a gente vai pegar um outro tipo de serviço, um outro tipo de certificado, ele vai funcionar de modo diferente, onde o Volt ele vai poder administrar isso. Ou também ter um agent e num destino final, né, num recurso, por exemplo, um servidor, uma aplicação, algum lugar, um Kubernetes, né, via VSO, né, que é o Vault Secrets Operator, que o Volt ele consegue ter essa autonomia. Então, quando a gente segue, né, eu vejo bastante pergunta, pô, como que eu consigo ter uma visibilidade de hierarquia, né, fonte certificadora, como que eu tenho, né, toda essa confiabilidade. Então, a hierarquia de certificados no Volt, ele segue um modelo recomendado pela root CA protegida, né, obviamente, e idealmente offline, que assinam ou mais CAs intermediárias, e que essas intermediárias, elas podem, inclusive, assinar outras intermediárias abaixo dela. Isso daí serve como uma segregação. Quando você tem um serviço, por exemplo, vamos separar aí para o ambiente de produção, e a partir dele ele tem alguns outros serviços, e você precisa ter detalhes mais informados, tanto que nós suportamos que você coloque metadados customizados. Para que serve isso? Para uma melhor auditoria, tá? Então, a gente consegue emitir esses certificados intermediários do intermediário que emite certificados finais para aplicação, né? Que cada CA vive, né, em um mount isolado dentro do Volt, onde cada chave privada ela nunca sai de lá. Que é uma grande dúvida. Pô, a chave privada sai? Não, a chave privada ela sempre vai ficar dentro do Volt, tá? E separando as intermediárias por finalidade, a gente reduz o raio de impacto e mantém as CRLs pequenas, tá? Então, uma rastreabilidade, uma função bem bacana. Então, quando a gente vai entrar numa questão, né, de certificados, eu venho um assunto bem quente que eu venho falar sobre certificados públicos e hoje
né, no próximo slide eu vou começar já a abordar um pouco mais certificados públicos e como que ele funciona. Então, Eduardo, quando a gente vai falar de certificados públicos, né, o que o Volt atua? Então, vamos lá, vamos separar. O Volt ele pode atuar, né, como uma autoridade certificadora, ok? E ele vai trabalhar como server, né? Então, ele vai emitir sua root, suas intermediárias, etc. Entretanto, quando você já tem uma autoridade certificadora dentro da sua empresa e você quer utilizar o Volt para poder administrar esses certificados, renová-los automaticamente, para tirar todo o toil, né, toda a tarefa penosa, aquela tarefa repetitiva dos seus funcionários, de toda a equipe, a gente traz o Volt. Por quê? Ele se comunica através do protocolo Acme com a sua certificadora, sua autoridade certificadora, e a gente consegue automatizar todos esses certificados, tá? E como que funciona isso? Funcionando isso, o Volt, né, nós teremos o cluster, né, ele passa a se comportar como cliente Acme quando atua nessa gestão, né, do External CA, que é uma licença nossa a partir do Volt 2.0. Isso daí é muito importante sabermos que temos uma automação completa. Porém, essa automação completa, né, ela pode ser consumida via API por um serviço, por uma aplicação sua, mas também podemos ter um agente no seu destino final, por exemplo, dentro de um servidor seu, tá? E esse agente ele vai fazer o meio de campo entre o Volt, a CA e o seu recurso que você precisa da renovação e publicação desse certificado. E como que funcionaria nisso, nesse caso, quando a gente teria um agent, tá? Então, a automação completa feita pelo agent local, ele serve para monitorar o ciclo de vida do seu certificado, a validação de challenge via app, receber valores, né, que serão renderizados nos certificados, renderizar em forma de bundle dentro do seu server, notificar o servidor que esse certificado foi renovado, tá? Então o Volt Server, ele se comunica via Acme com a certificadora pública, solicita apenas novo certificado em nome do agent. Por quê? Porque esse agent ele tem um perfil, ele tem uma role. Então você pode ter mais de um certificado ou credenciais sendo geridas por esse agent, que ele vai usar uma role diferente em cada solicitação, em cada gestão, tá? Eu recebo bastante pergunta, pô, é um agent por certificado, é um agent por credencial? Não. O agent ele vai ter, lógico, sua secret ID, que é seu perfil, e ele pode assumir diversas roles que vai estar dentro do seu arquivo de configuração. Então aqui, como a gente vê no desenho, né, o agent ele é responsável pelo ciclo de vida, pela rotação, automatização e renderização dos certificados da onde ele está tomando conta, tá? Então aqui eu já trago um vídeo mostrando como que é o funcionamento desses certificados e como que funciona. Então vamos lá. A emissão sempre vai começar pelo setup, que é onde nós, os usuários, a gente vai configurar. Então a gente vai habilitar o Secret Engine do PKI, tá? Seja ele externo ou interno. E a partir daí, eu vou ter que registrar minha conta Acme. O que tem na minha conta Acme? Lembrando que aqui no cantinho direito, tá? Eu deixei disponibilizado, né, algumas informações ideais que vai em cada etapa, tá? Então, a partir do momento que eu registrei minha conta Acme, eu vou criar minha role, que ela vai estar lá meus domínios, vai estar o método do challenge que eu vou utilizar, que a gente permite tanto HTTP 01 quanto DNS, tá? E no passo 4, já começa todo o trabalho, que o agent ele vai se autenticar no Volt, tá? Via seu método de autenticação, e a partir daí o agent vai precisar pedir um outro certificado. Então ele vai abrir uma ordem, vai emitir uma ordem, que é gerada uma chave, tá? E essa chave, o Volt ele vai submeter à autoridade certificadora, que ela recebeu um desafio de validação e ela vai falar assim, tá, agora eu quero ver que esse agent ele tem posse para esse certificado, né, para esse domínio. Aí o agent ele vai cumprir esse desafio, ele vai publicar essa aqui numa URL, que a CA pública ela vai validar. Opa, validado esse agent, ele tem permissionamento, agora eu vou emitir e vou assinar o certificado. Uma vez que sua autoridade certificadora emitiu, o Volt vai lá, busca esse certificado para dentro do Volt e, a partir daí, o agent ele começa a fazer a sua função, que é buscar o certificado dentro do Volt, gravar no seu destino. O que seria? Seria seus arquivos de configuração dentro da configuração do agent, e a partir daí ele vai escrever nos arquivos finais como que serão feitos e renderizar dentro do seu recurso, seja um servidor, seja um path de uma aplicação que está sendo consumida, tá? E ele vai renderizar dentro do destination. E com isso, você tem uma renovação 100% automatizada do seu certificado, tá? E partindo daí, eu tenho uma demozinha para mostrar para vocês que funciona como. Essa demo é para mostrar como funciona uma automação de um certificado público, tá? Ele está configurado no Let's Encrypt e eu tenho o Volt Agent dentro da minha máquina que ele vai buscar, vai gerar um novo certificado e ele vai renderizar no path onde minha aplicação ela está consumindo. E a partir daí, dentro do meu arquivo de configuração, eu consigo dar um reload na minha aplicação e ela já publica o novo certificado. Então aqui, só para mostrar para vocês aqui na tela, como que é a configuração de um agent, que bastante pessoas perguntam. Vendo qual passo eu tô, eu vou acessar minha pasta, cdconfig, e aqui eu vou dar um cat no meu agent.hcl. Então a configuração do agent é assim, ó, o método de autenticação e o bloco, tá, da gestão desse meu certificado público. A partir desse bloco ele é independente e ele funciona de forma autônoma. Eu poderia ter um ou mais blocos, cada um para um certificado, ou para outros secrets, ou para PKI também, tá?
Então aqui, ó, você pode ver que está external CA, tá o monte onde ele tá role que eu assumo para gerir esse certificado, tá o método do challenge, tá meus endpoints, né, minha URL, que seriam meus identifiers. Então aqui eu tenho toda a configuração necessária. Saindo daqui, eu vou executar um script que ele vai mostrar qual é o certificado atual que eu tô, vai solicitar outro, vai emitir um número de ordem, vai provar o challenge e já vai receber um novo certificado no Vault, vai renderizar no meu arquivo e vai me mostrar o novo certificado. Então vamos lá. Então eu entro dentro da minha pasta de demo e vou executar meu scriptzinho de renovação de certificados. Pode ver que eu tenho o serial desse último certificado meu, tá? E ele tá... Opa, deu um errinho aqui, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Então tem que dar um export aqui, porque eu estava fora da minha máquina. E agora a gente consegue executar de novo. Bom, executei meu script. Opa, vamos lá, dei um clear. Bom, eu tenho aqui meu serial, como eu mostrei para vocês. Gerei o número de ordem, legal, vou publicar essa ordem, tá? Agora minha Let's Encrypt deve estar confirmando. Uma vez confirmado, ele vai emitir um novo certificado. Ah lá, emitido. Pode ver que eu tenho um novo serial, beleza? Com um novo horário de emissão, com uma nova data de validade, tá? Então, já tenho todo esse certificado emitido. E como se trata de staging, né? Então não vai publicar lá de forma segura, mas a gente consegue ver toda a renovação. Então quando você entra aqui, ó, você consegue ver que eu tenho um certificado, tá? Emitido aqui staging, né? Pelo meu Vault, tá? Terceirizado, e ele foi publicado aqui no meu site, tá? Na minha URL. Se eu estivesse utilizando o de produção, ele estaria válido, não teria esse warning, beleza? Como de limite é gratuito, nós só temos 5, né? Já foram usados em demonstrações reais, que foram precisas. Show de bola. E agora quando alguém me pergunta, Eduardo, e sobre visibilidade? Como que eu tenho acesso à visibilidade do que eu tenho feito? Então o nosso cluster de Vault, tá? Ele te oferece essa UI 2.0, que você consegue saber o que você tem. Você consegue ver seus certificados todos emitidos, você consegue ter rastreabilidade, não só de certificado, tá? Você consegue ter visibilidade de tudo. Então quando você acessa, você consegue revogar um certificado, você consegue ver informações dele, você consegue ver o common name, domínio, você consegue ter toda essa informação. E fora isso, eu criei um aqui para eu dar uma monitorada aqui, né, própria nativa, que eu desenvolvi para ver todos os certificados emitidos por mim mesmo. E fora isso, daí a gente consegue, né, o Vault ele emite, né, inúmeras métricas, default, padrão, né, por categoria que nós temos, nativo, e você consegue exportar tanto por uma ferramenta de monitoramento como Datadog, como Splunk, como Grafana, ou se não, qualquer outra ferramenta de monitoramento com endpoint aí, com HTTPS, que a gente vai conseguir oferecer para você esse monitoramento aí à base de logs. Então, se alguém perguntar, pô, eu até esqueci de mostrar aqui, né, voltando na tela anterior, Eduardo, se eu quiser, como que eu consigo saber o que foi feito ou não foi feito? Existe, assim, alguma prova? Existe algum método? Então, se você quiser ver, tudo que o agent faz, ele gera logs em tempo real, tá? Então, quando a gente joga aqui, ó, dá pra ver, tá, que o meu agent, ele renderizou os novos certificados. E se alguém me perguntar, pô, mas eu consigo validar esse certificado? É uma pergunta que eu recebi esses dias. Eu consigo validar esse certificado? Aí você vai ter que ter um scriptzinho que bate lá e te dá um output, tá bom? Mas você pode fazer seu monitoramento, sua engenharia e mandar para sua plataforma e você consegue ter essa observabilidade geral e gerar um alerta se acontecer alguma coisa. O monitoramento você consegue ver por processo de agent, onde está cada agent. Você consegue ter o controle 100%. Então, em resumo, eu venho aqui dizer, né, que o nosso HashiCorp Vault, hoje ele atende aí 100% a questão de certificados da sua empresa. E o que vocês tiverem de dúvida, precisar de alguma coisa, pode buscar o time da HashiCorp IBM, que nós estaremos sempre à disposição para poder ajudar vocês, principalmente nessa questão de certificados. Muito obrigado pela paciência e por assistir o vídeo.